V é igual a 4 mais 2t. Vamos comparar as duas. Olhando para uma e olhando para a outra, dá para você saber quais são as constantes do movimento? Dá para você saber quais são as constantes do movimento. Quais são, Franco? Primeiro, o número que fica sozinho. O número que fica sozinho é quem? É a velocidade inicial. Então, nesse meu exemplo de baixo aqui, qual que é o número que está sozinho? É o número 4. Então, eu posso dizer que a velocidade inicial desse cara é de 4 metros por segundo. A velocidade inicial desse cara é de 4 metros por segundo. O que mais? O número que multiplica o tempo. Quem multiplica o tempo? É a aceleração. Quem está multiplicando o tempo nessa equação aqui de baixo? É o número 2. Então, eu posso dizer que minha aceleração vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Perceberam como funciona ou não? Então, olha só que interessante. Você compara as equações e tira um monte de informações. Inclusive, com essa equação dá para você calcular a velocidade do corpo no instante que você quiser. 4 mais 2t dá para você calcular a velocidade no instante que você quiser. Ok? É só você, como eu acabei de comentar com vocês, isso também é uma função. Isso daqui, ó, vamos voltar aqui. É uma função. É uma função da velocidade em relação a quem? Em relação ao tempo. Aqui nós temos uma outra função. Aqui nós temos uma outra função. Outra equação. Aquela que nós acabamos de ver é da velocidade em função do tempo. Essa daqui é do espaço em função do tempo. Vocês perceberam que parece com aquela do sorvete? Só que aquela do sorvete era S, que era igual a S0 mais VT. Era até aqui só, não era só até aqui? Essa minha equação aumentou esse termo. Que termo que aumentou? Até o quadrado sobre 2. Quem que é o S0? Como vocês já tinham visto, era a posição inicial. Quem que é o V0? É a velocidade inicial. Cuidado! Se ele falar partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Aí esse termo tende a desaparecer. Quem que é o A? A aceleração, t ao quadrado dividido por 2. Vocês perceberam que isso é uma função de segundo grau. É ou não é uma função de segundo grau? Vocês devem ter aprendido isso com o Javert. Se não aprenderam, vão aprender ainda. Que uma função do primeiro grau vai me dar uma reta de gráfico. Vai ou não vai me dar uma reta? E uma função de segundo grau vai me dar uma parábola de gráfico, beleza? Mesma coisa aqui. Função de segundo grau vai me dar uma parábola de gráfico, ok? Vamos resolver esse exemplo aqui. O cara me deu essa equaçãozinha aqui. S é igual a 2 mais 4t mais 5t ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Tem como eu determinar as constantes desse movimento? Tem. Vamos determinar as constantes desse movimento? Quem que é o S0? S0 não é o número que fica sozinho? Qual que é o número que está sozinho na equação? 2. Então, quanto vale minha posição inicial? Minha posição inicial é igual a 2 metros, é igual a 2 metros. Quem que é o número que multiplica o tempo? O número que multiplica o tempo é a minha velocidade inicial. Qual que é o número que está multiplicando o tempo aqui? 4. Então, eu posso dizer que minha velocidade inicial vale 4 metros por segundo. Quem que multiplica o tempo ao quadrado? Cuidado, hein? Cuidado aqui. Quem que multiplica o tempo ao quadrado? É a metade da aceleração. Então, a metade da aceleração multiplica o tempo ao quadrado. Ó, é A sobre 2. Então, quem está multiplicando o tempo ao quadrado aqui? É o número 5. Então, eu posso dizer que o número 5 é a metade da aceleração. Se o número 5 é a metade da aceleração, quanto vale a minha aceleração? Se 5 é a metade, a minha aceleração vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daí é um movimento uniformemente variado. Beleza, galera? Vamos lá. Tem mais uma equaçãozinha que eu vou mostrar para vocês aqui, que ela não apareceu na tela aqui, mas ela existe. É uma equação famosa chamada equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli você usa quando não tem tempo. Ah, o problema não forneceu tempo. Ela é uma outra equação proveniente da junção das duas. Eu só vou colocar essa equação de Torricelli para vocês aqui. E vocês vão... Na apostila de vocês já tem isso daí. V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Então, essa equação aqui é muito utilizada. Por que mesmo, Franco? Porque ela não envolve o tempo. Perceberam ou não? As duas equações que nós havíamos aprendido, elas envolvem velocidade. Uma era velocidade em função do tempo. Em função do tempo. E essa daqui não tem tempo. V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A, aceleração e ΔS é o seu deslocamento. Então, quando você pegar um problema, pegou um problema de física, as pessoas falam, Franco, quando você às vezes resolve o problema, é simples, mas eu vou tentar fazer sozinho e não consigo, professor. Vou dar uma dica.
Pegou o problema de física, primeira coisa que você faz, tira os dados do testículo. Testículo é o pequeno teste que eu chamo carinhosamente. Tira os dados do testículo. Aí, de acordo com as informações que o cara deu para você, você olha para as equações que você tem disponíveis. Aí você vai comparar uma com a outra. Se eu pegar essa equação, será que se encaixa nesses dados? Não, então tira, deixa ela de lado. Se eu pegar essa equação, será que se encaixa nesses dados? Se encaixa, então é essa que eu vou usar. Normalmente você trabalha em função do tempo. Tem tempo? Tem. Então eu uso ou da velocidade ou do espaço. Tem tempo? Não tem tempo. Então você vai usar a equaçãozinha de Torricelli. Beleza, galera? E para nós terminarmos a nossa aula, falta classificação de movimento acelerado retardado. Vou mostrar para vocês aqui. Olhem só. O que é um movimento acelerado e o que é um movimento retardado? Vejam só essas imagens aqui. Olha esse carrinho turbo aqui, soltando até fumaça, inclusive. Olhem quanto era a sua velocidade no início, 10 metros por segundo. Aí o tempo foi passando, ele está pisando no acelerador. Ele está pisando no acelerador, sua velocidade foi para 20 metros por segundo. Continuou pisando, sua velocidade foi para 30 metros por segundo. Vocês perceberam que o módulo da velocidade está aumentando? Era 10, foi para 20, foi para 30. Está aumentando de forma organizada. Quando o módulo do vetor velocidade aumenta, o movimento é chamado de acelerado. Outra maneira de você verificar isso, quando velocidade e aceleração tiverem sinais iguais. Então, repetindo para vocês, movimento acelerado, módulo do vetor velocidade aumenta, ou velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, o meu movimento é chamado de acelerado. Não tem segredo? Não tem segredo. Agora, olha esse outro exemplo aqui. A velocidade era 30. Aí a velocidade foi para quanto? A velocidade... Vamos lá. Foi para 20. Aí a velocidade... Vamos ver. Para quanto foi essa velocidade? Foi para 10. Vocês perceberam que à medida que o carro estava se movimentando, sua velocidade foi diminuindo em módulo. Se sua velocidade foi diminuindo em módulo, esse movimento ele é chamado de retardado. Então, 30 para 20... para 10, esse movimento é chamado de retardado. Outra maneira de você verificar é quando velocidade e aceleração têm sinais iguais, diferentes, desculpa. Quando velocidade e aceleração têm sinais diferentes, ele também é chamado de movimento retardado. Beleza, galera? Encerramos a nossa primeira aula, que era movimento uniforme e uniformemente variado. Mas eu volto, hein? Eu volto para dar mais uma aula de física D, que é a matéria de eletricidade, com um assunto que também despenca no vestibular.